Fala galera, aqui é a Noite de Jogos novamente, eu sou o André Souza. Daniel Braga. Sou o João Daniel. E nós vamos hoje falar sobre um jogo no sonho, uma viagem mágica, Celestia. Celestia foi lançado ano passado, aliás foi um relançamento, né, como é o nome da empresa? Blam. E originalmente ele era chamado Cloud9, né? Então eles fizeram um remake fantástico, como vocês podem ver aqui. Era muito feio. Vocês vão ver uma foto que eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada, né? Mas o jogo é o mesmo, né? Aqui no Brasil vai ser trazido agora pelo Lo-Fi, do meu amigo Rafael Verri. Cara, parabéns, é um ótimo jogo pro teu leque de jogos. E é um jogo interessante, um jogo rápido, um jogo interessante gateway, como o André colocou, né? É um jogo que é bom para atrair novos jogadores para o hobby, um jogo fácil de pegar. Para quem não sabe, o Gateway é o jogo para entrantes, né? Para jogadores que estão aprendendo a jogar jogos de tabuleiro. Definitivamente um excelente Gateway. Esse jogo a gente comprou em Essen, né? Ele foi um dos que eu trouxe na mala, justamente porque era pequenininho. E eu joguei inclusive com minha filha, né? E ela se divertiu com um barquinho que flutua e tal. Ela não vai gostar de saber que eu acabei de trocar ele com o André pelo Seven Wonders Duel. Então, o André, além de ser esse glorioso comentador de jogos de tabuleiro, é também uma pessoa que entristece crianças. Faz essa maldade. Mas o jogo é realmente divertidíssimo, é muito interessante, muito legal. É um push your luck que eu estava comentando aqui com o André, e eu concordo com a avaliação dele de que dos dois que vão ser lançados agora no Brasil, um que já foi lançado e esse, né, o Tesouro Inca, esse é bem mais interessante, bem mais bonito. Eu gosto muito do Tesouro Inca também, mas eu confesso que esse é mais divertido e tal, sobretudo por conta da parte dos dados. Vamos dar uma olhada nas regras, daqui a pouco a gente volta e fala um pouquinho sobre o que nós achamos de todos os aspectos do jogo, né? Então é isso aí. Em Celestia, os jogadores, no início de uma rodada, recebem 6 cartas, se forem 4 ou mais jogadores, ou 8 se forem 3 ou menos, 3 ou 2. Com as suas cartas, você vai tentar enfrentar os obstáculos de uma viagem. Então, na vez do jogador, ele é o capitão dessa embarcação, né, voadora. E ele vai rolar o número de dados de acordo com o número de dados da próxima cidade que eles querem chegar. Então, aqui, por exemplo, para chegar na próxima, precisa rolar 2. Mas mais para frente, uma cidade vai ter 3 dados ou até 4 dados na última cidade que as pessoas queiram chegar. Então, na vez do jogador, como capitão, ele vai abrir as cartas dele, que ele usa para enfrentar os obstáculos, vai rolar o dado. Quando ele rola, ele tira um número de obstáculos, então você tem um dado azul aqui, por exemplo, que é enfrentado por uma carta dessa daqui, não é? O dado branco, obviamente, no caso, então, não vai ter nenhum tipo de obstáculo, mas você tem piratas, você tem tempestades e você tem aves no meio do caminho, e esses são os possíveis obstáculos. Na vez do jogador, então, ele rolou o dado e aí ele aguarda para ver se todo mundo confia nele. Bom, quando você só tem uma nuvem na primeira rodada e 6 cartas na mão, de modo geral, o pessoal confia em você e vai todo mundo para a próxima cidade. Se for para a próxima cidade, o próximo jogador vai ver o número de dados, rolar. E aí, de repente, ele achou que nuvem 2 vezes seguidas pode ser muito arriscado. Então, o jogador ele pode decidir sair e pegar uma das cartas daqui. Essas cartas elas têm vários tipos de pontuações diferentes. Se você olhar a cidade, você vai ver o mínimo de pontos que uma cidade pode dar. E aqui você tem cartas que vão do 2, que é o mínimo, até 6. Você pode ver. E tem alguns prêmios também. Por exemplo, um item especial que é uma luneta, que vale 2 pontos no final do jogo, se não for usada. Mas também ela serve para você ultrapassar todos os obstáculos de uma cidade, quando você está indo para outra. Bom, passando a vez, jogador por jogador, você vai viajando e em determinado momento todo mundo pode desistir, menos o capitão da vez. O capitão da vez, ele rolando o dado, se ele chega num determinado ponto aqui e ele rola 3 dados e os dados são muito difíceis, então digamos que ele rolou aqui uma tempestade, uma ave e um nulo. E ele não tem a tempestade e a ave, não tem o suficiente para conseguir vencer, né?
Se ainda tiver pessoas na embarcação, ele não pode desistir. Mas se todos os outros tiverem desistido e pegado as suas cartas, ele também vai poder desistir e pegar uma carta para si, né, e receber essa carta. Entretanto, se alguém não tiver desistido, é a vez dele dizer que não pôde, não conseguiu vencer, e aí cada jogador vai receber uma carta de equipamento dessas, né, uma para cada jogador, e a gente começa a viagem toda de novo aqui para o início. O jogo vai continuar até que nessas cartas das viagens a gente soma 50 pontos. Se alguém somar 50 pontos, a jogada vai até o final daquela viagem, quem tiver mais pontos ganha o jogo. Além disso, a gente tem umas cartas especiais. Então, quais são as possibilidades? Uma delas é o Turbo. Então, com o Turbo, você usa essa carta como um Coringa, que vence qualquer um daqueles dados. Além disso, você tem o Guincho, né, na verdade, que é o de desembarque. Essa carta de desembarque obriga alguém a descer naquela cidade, mesmo que você tenha como vencer aqueles obstáculos. Você tem aqui a lufada de vento, que atrapalha o motor, e aí qualquer dado que tenha saído branco tem que ser rerolado. Isso aí, inclusive, pode ser usado por alguém que já tenha descido do barco, da embarcação, para atrapalhar quem estiver ainda lá navegando. Além disso, você tem o jetpack, né, que a pessoa pode simplesmente pular do barco depois de ter visto que o capitão não é capaz de vencer os obstáculos daquela viagem. E por último, você tem a rota alternativa. A rota alternativa te permite rerolar aqueles dados que você não é capaz de vencer. Isso pode ser utilizado depois que o capitão declarou que não é capaz de vencer. Então, como eu falei, acumulou entre as cartas que você foi comprando ao longo da viagem 50 pontos. Quem tem 50 pontos primeiro já declara. No final daquela viagem, quem tem mais pontos ganha a partida. Bom, galera, é isso aí. Então vocês viram as regras. Acho que a gente vai tentar manter em 3 ou 4 critérios aqui, né? A gente vai falar sobre complexidade do jogo. É simples, não vejo nenhum problema. Como a gente falou, é um jogo de entrada. Então, realmente, rolar dado, ver se as cartas vão combinar e tudo mais. A complexidade não está nos itens, que são fáceis de usar. Push your luck e também rápido, porque você tem que fazer 50 pontos. Você chega aqui em cima, no máximo, no mínimo 15 pontos, né? Na última cidade no mínimo 20 pontos, então em 6, 7 rodadas você acaba o jogo. Sim. Não dura mais que meia hora. O push your luck, no caso, é o aspecto de que em cada rodada você vai tendo cada vez menos carta na mão e você está tentando rolar cada vez mais dados. Então você está tentando a sua sorte, né? Então cada rodada realmente você tem dois aspectos. Um que é o do tente a sua sorte, né? O push your luck. E a segunda questão é o bluff. Então isso é muito interessante nesse jogo, que o Tesouro Inca de fato não tem. No Tesouro Inca você só está tentando a sua sorte, é só push your luck. Quando você joga esse jogo aqui, você tem aquela possibilidade de dizer, gente, cara, estou garantindo, está todo mundo aqui comigo, vamos lá, vamos viajar, vamos ficar comigo porque esses 3 obstáculos aqui eu vou dar conta tranquilo. Piratinha, simples piratinha. O pessoal, às vezes o pessoal acredita. A grande questão é a seguinte, a pergunta é, ele está dizendo isso para garantir que todo mundo vá? Sim. Ou é um blefe duplo para fazer com que a pessoa saia e aí ele vai sozinho e saia numa boa depois. E sai sozinho, exatamente. Então, tem esse aspecto meio pouco. Esse aspecto eu acho que vai trazer o jogador que não é entrante, né, ou um jogador mais avançado a querer jogar. Acho que a gente tem que falar também dos componentes que são lindíssimos, né? Vejam o naviozinho, né? Como eu falei, a Malu ficou fascinada, é muito bonito. E tem inclusive, né, pelo menos eu não sei se na caixa do Brasil vai vir, mas na caixa francesa, você tem inclusive reposição de algumas dessas peças do navio, né? Que são as peças que desgastam mais e que você pode repor. Os tiles são muito bonitos e a arte é espetacularmente bonita. Né? Que era o segundo componente de avaliação, arte, componentes, produção. Nota 10. Espetacular. Tá realmente muito bom. Beleza. E eu acho que a última questão seria o caso da rejogabilidade, né? O que vocês acharam? Eu acho que é total. Vamos botar o seguinte, estamos com pouco tempo para jogar. É um jogo bom, vai estar na mesa sempre. Vamos tomar cerveja, vamos rir hoje. É um jogo excelente. Exatamente. Vamos ficar zoando o outro. Perfeito. Tem isso ainda, ele é muito curto, ele é muito rápido. Então pode jogar em pouco tempo e pode jogar com pessoas que nunca jogaram, que é o que o André falou, o Gateway, né? Então
Muito interessante. Fiquei só um pouco surpreso, né, se me permitem fazer uma nota de crítica aqui, que na Bucaneiro está R$200. Os componentes realmente justificam e tal, mas ainda assim achei um pouco caro. Eu não sei o que vocês acham disso. Está subindo o preço. Os jogos de tabuleiro estão ficando mais caros no Brasil, isso não tem dúvida. Eu acho que o mercado está aquecido. Então, Uma questão de mercado. É uma questão mercadológica. Eu e o Hélio pagamos €30 na Europa, então seria o equivalente a uns R$100, R$120, mas R$200 não sei. Me pareceu um pouco caro para mim no Brasil. Então é isso, complexidade baixa, arte alta, Espetacular. rejogabilidade ótima, Com componentes ótimos, e eu dou tranquilo 9, nota 9 nesse jogo. 8. Eu daria um 8 também. Mas eu assim, sendo bem chato, mas eu daria um 8. A gente é chato. Eu acho que o meu caso eu dou uma nota mais alta porque eu penso nesse jogo, inclusive, lá pro evento, por Noite de Jogos. Você que participa do Noite de Jogos, pode esperar. Faz vou levar. Conta para as pessoas que pediram Noite de Jogos, fala para todo mundo aí. Exato. Então, para quem não sabe, a Noite de Jogos acontece toda terça-feira à noite no Bar Lupulino, das 18h30 até 1 da manhã. É isso aí, fiquem de olho e até a próxima. Tchau, tchau. Faltou um jogo, né? Só parar de novo. Um detalhe. O mais importante.